Olá, muito bom dia a todos, ao António Tavares, que está aqui connosco também, e a todos os que nos vão ver em casa. Hoje, na qualidade de líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, a opção foi por prestar alguns esclarecimentos. E alguns esclarecimentos porquê? Porque, feliz ou infelizmente, em Loures, ultimamente, temos passado por várias situações em que a vontade de muitos dos agentes políticos não é de esclarecer. É de ir criando factos, criando enredos, mas não de esclarecer. E, portanto, vamos esclarecer uma série de coisas com toda a vontade, nomeadamente 3 coisas. A primeira. O PSD tem, ao longo deste mandato em particular, ao longo do último ano, o PSD tem sido achincalhado, aviltado e alvo de tentativas de condicionamento por parte não só de membros da CDU e da bancada da CDU na Assembleia Municipal, como de técnicos do município. E vamos ser claros quanto a isto. Acontece 1, 2 e 3. E não acontece apenas ao PSD. Reuniões de Câmara já houve, onde vereadoras do Partido Socialista, e sou insuspeito para fazer essa defesa, foram apocadas, vexadas por pessoas que são técnicos do município. Quando, nessas reuniões de Câmara, quem presidia as mesmas era o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, não vale a pena sacudir a água do capote. Há uma postura da CDU de tentar que haja um clima de bullying, de violência verbal e de tudo isso relativamente àqueles que têm a coragem de levantar a voz e dizer: não, nós não nos calamos. E nós não levamos com isso mais nenhuma vez. O PSD disse agora que acabou. Claro que se tivesse aqui o Sr. Presidente da Câmara, podia fazer uma piada acerca se nós disséssemos que dizia que o PSD diz basta ou que o PSD diz chega. Não, o PSD diz acabou. Acabou isto. A próxima vez que houver, como houve na última Assembleia Municipal, certo tipo de posturas, a bancada do PSD à Assembleia Municipal não precisa, apesar de agradecer, a postura que o Sr. Presidente da mesa da Assembleia teve a última vez de fazer uma interrupção, porque é a bancada do PSD que sai e não volta a entrar, nem nessa Assembleia, nem provavelmente noutras. De uma vez por todas, ou nós queremos que as coisas sejam cordatas, que as coisas sejam apenas de debate político puro e duro, mesmo às vezes com alguma dureza, ou não queremos. Não podemos, apesar de ser permitido na Assembleia Municipal a existência de apartes, estar a ouvir em apartes palavrões, ofensas pessoais e tudo isso. Um aparte não é um aparte só porque sim. Se eu champulha alguém num aparte, o palavrão já está. Se eu lhe chamo outro, já está. E, portanto, vamos de uma vez por todas perceber isso. A bancada do PSD reage como um todo. E defende todos aqueles, não apenas da sua, mas das outras bancadas que estiverem nesta situação. Quando alguém for aviltado, apoucado, o que quer que seja por membros da Assembleia Municipal, seja por outros que não são, acabou. Nós chegamos a um ponto que temos pessoas do público a serem interrompidas por pessoas que se podem sentar numa sala inteira e sentam-se de propósito junto ao público. Isto não pode ser. Isto é inadmissível. E, portanto, ou o Sr. Presidente da Câmara e a CDU metem a viola no saco e metem de uma vez por todas algum respeito nisto, ou então não podem pedir o resto. Mas o problema é quando o Sr. Presidente da Câmara é o primeiro a fazer. O Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, teve esta brilhante frase num à parte: só falo bem de quem merece, ou só falo bem para quem merece, dirigindo-se, neste caso, à minha pessoa e à bancada do PSD. E, portanto, é esta postura, como de uma que nós já falámos aqui na Loures TV, de quando o Sr. Presidente da Câmara espera pelas suas últimas intervenções para falar sem ninguém lhe poder responder e ser agressivo para com certas bancadas. É destas posturas que nós não precisamos. Isto é que alimenta, isto é que é o combustível para estes técnicos camarários dizerem que são. E vamos ser claros quanto à questão dos técnicos camarários. Loures tem dos melhores funcionários deste país na sua Câmara Municipal, nas suas empresas municipais. Mas tem mesmo. Agora, é compreensível quando as pessoas que estão acima não dão o exemplo, que tudo seja permitido. E, portanto, isto tem que ser claro. Já foi possível até
assim pela gravação que fez a Lourdes TV, identificar quem é que foram os funcionários que fizeram. E então, a Câmara Municipal disse alguma coisa a esses funcionários? Há algum processo? Se não que nós defendamos que deve haver, mas há alguma chamada de atenção a esses funcionários? Não. No final da reunião, o Sr. Presidente da Câmara e os membros do Executivo estavam a rir e a brincar com esses técnicos do município depois de eles terem tido essa atitude. Agora, isto é admissível? Não, isto não é admissível. Sim, temos de dar um exemplo de uma vez por todas. Portanto, o primeiro esclarecimento é este. O PSD, e neste caso a bancada do PSD na Assembleia Municipal, não vai desculpar nem perdoar mais nenhuma postura deste género e vai agir em conformidade. Porque a democracia não está à venda e não está a soldo. E como não está a soldo, estamos cá para a defender. Ao contrário de outros que enchem a boca para falar de democracia e depois, quando estão em cargos democráticos, utilizam uma suposta democracia mais típica de alguns regimes com pessoas com os olhos mais em bico ou com mais alguma coloração. E, portanto, acabou. Isto para nós acabou. E fica o primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, importante. Na última Assembleia Municipal, e agora vou munir-me das cábulas, como de costume, veio um tema relativamente à desafetação do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela de terreno. Basicamente, para resumir e para explicar aos municípios, aconteceu o seguinte: o município tinha uma parcela de terreno, tinha a possibilidade de dar, entre aspas, primeiro desafetar e depois ceder o direito de superfície essa parcela a alguém, e neste caso, e esta parcela no infantado, havia a ideia certa que há certas carências ao nível dos serviços sociais neste bairro e nesta zona, e era um serviço de creche. Vai entrar agora ao abrigo do programa Pares, que é um programa que apoia construção e etc. de equipamentos. Vai haver um par específico para creche. E o que é que o município fez? O município geriu este processo. Ora, na última Assembleia Municipal, isto veio à Assembleia Municipal depois de uma aprovação em reunião de Câmara. E no meio disto, o PSD levantou uma série de questões acerca não da legalidade deste processo, porque há legalidade no mesmo, mas da mesma forma que fez, acerca de umas genrices, ou jeronimices, ou outras coisas, ou outras ideias luminosas que a CDU teve, levantou aqui questões acerca da parte ética da questão, da parte de equidade, da parte de transparência da questão. E a transparência aqui não foi assegurada. E não foi assegurada na nossa ótica porquê? E por isso este esclarecimento. Porque foi dada a uma instituição esta possibilidade, apenas a uma instituição, e apenas uma instituição foi consultada para este efeito. Só uma. Vamos esclarecer aqui, ainda neste campo, uma coisa fundamental. E dirigindo-me aqui, não só aos nossos ouvintes, no seu geral, mas aos nossos ouvintes que fazem parte dessa instituição com sede em Santo António dos Cavaleiros, que se chama o Saltarico. Nada move o PSD, ou quem quer que seja, contra o Saltarico. O Saltarico, que muitos dos que nos ouvem não conhecem, faz um trabalho extraordinário por este município. Muito mais extraordinário do que imensa gente, do que imensas pessoas que vociferam todos os dias, mas não metem as mãos na massa assim para trabalhar. Mas o Saltarico não é aqui o culpado disto. O culpado é a Câmara, ou a culpada é a Câmara Municipal, que de uma forma pouco transparente, muito pouco transparente, deu só a uns e não ouviu outros. Ora, o que é que acontece? Para esclarecer ainda mais os municípios e os nossos ouvintes, o que é que acontece no meio deste processo? Acontece uma coisa fantástica. Existe aquilo que eu na última Assembleia Municipal chamei do elefante na sala, uma carta. Uma carta enviada para os deputados municipais, que é uma carta que é simplesmente uma carta redigida por uma outra instituição, pelo dirigente de uma outra instituição que eu estou aqui à procura, está aqui, em que levanta uma série de questões quanto às justificações que tinham sido dadas pelo vereador do município com esta área,
que é o vereador Gonçalo Caroço, que não esteve presente na última Assembleia Municipal, com certeza por alguma impossibilidade, e nós sabemos que isto é possível, mas não esteve presente. E esta associação, que é Luís Pereira da Mota, e um seu dirigente, colocaram questões e pediram uma audiência com as várias bancadas. Ao que eu sei, só o Partido Socialista e o Partido Social Democrata até ao dia de hoje reuniram com a Luís Pereira da Mota e estava agendada uma reunião com o Bloco de Esquerda. Houve esta reunião e ficámos a saber que esta instituição não tinha sido ouvida, que algumas das características que o município dizia para a escolha da outra instituição, sem ouvir outras, eram preenchidas também por esta associação, com uma vontade, com uma capacidade logística, com uma capacidade de conhecimento em âmbito de pares, e, portanto, criou-se um problema. É que de uma sessão de Câmara até uma Assembleia Municipal para deliberar sobre o mesmo assunto, porque a Câmara autorizava, votava favoravelmente, e depois a Assembleia Municipal validava ou não. Neste processo de validação houve um problema. Tudo aquilo que o PSD tinha colocado em reunião de Câmara pelo seu vereador Nuno Botelho e que tinha sido respondido de uma forma pelo Executivo Municipal, foi contrariado por uma associação numa carta que nós podemos disponibilizar a quem quiser, desde que a Luís Pereira da Mota assim o autorize e desde que o seu signatário assim o autorize. E, portanto, começámos a ter aqui um problema, que não era nada que o PSD não alertasse há anos, nomeadamente nestes últimos 2. Há pouca transparência na forma como a Câmara faz algumas coisas. E há pouca motivação abnegada na Câmara e imparcial na Câmara como a Câmara faz certas coisas. E isto é que não pode acontecer. Mas gostava alguma coisa a Câmara Municipal ter ouvido várias associações. Quer dizer, há 76, julgo eu, 73 ou 76 IPSS no REMAIS, que é um regulamento municipal de apoio às IPSS, onde também um dia havemos de falar sobre ele, porque também já há muitas queixas destas associações acerca do cumprimento deste regulamento. Mas quer dizer, há não sei quantas instituições que estão ao abrigo e nenhuma é consultada. Já nem vamos ao pormenor, se é da freguesia, se não é. São outros pormenores pouco importantes. Mas ninguém consulta nada. Ninguém. Porque todos os outros processos são assim. Não nos interessa. Se todos os outros processos são assim. Mas quer dizer, só porque uma coisa é mal feita, nós temos que passar a fazer mal a vida toda? Não. Temos a obrigação de fazer bem. De ajudar estas associações. Repare, o PSD, até fora do Conselho de Louros, é dos partidos que mais tem nas últimas décadas defendido o terceiro setor. Tem secretários de Estado fantásticos na defesa do terceiro setor. Levou à Assembleia da República legislação sobre esta temática do terceiro setor, que foi em alguns momentos rejeitada pelo Partido Socialista. O PSD tem um historial aqui. E é importante que isto não seja esquecido. Portanto, o PSD vai sempre o defender, em todos, mas também no terceiro setor, esta igualdade de oportunidades, esta defesa em prol de todos, e, portanto, não vale a pena virem aqui criarem redes, como a bancada da CDU, a Assembleia Municipal, tentou fazer, como andam aí nos mentideiros a tentar fazer, a dizer que o PSD é contra aquela associação, como o PSD no passado era contra o associativismo todo, como o PSD tinha um deputado municipal que era contra uma associação de não chão dos bichos. Quer dizer, esqueçam isto, não vale a pena, porque uma mentira não passa a ser verdade por ser dita 200 vezes. Portanto, vamos esclarecer de uma vez por todas. O PSD defende não uma, mas todas as associações deste município e todas as pessoas deste município. Ponto. Não os amigos, não os genros, não os filhos, não os primos, não os tios. Defende todos. E vai defender todos. Portanto, temos todo o respeito pela Associação Saltarico, como temos pelo Luís Pereira da Mota, pelo João dos Santos e por todas as instituições deste município. Passamos então para o último esclarecimento. E o último esclarecimento é quanto ao orçamento municipal que aí vem. A responsabilidade da negociação
do Orçamento Municipal, na ótica da bancada da Assembleia Municipal do PSD, cabe à Comissão Política do PSD, que entra em processo negocial, após assim ser convidada, com a força política que gera o município, neste caso a CDU. A Comissão Política do PSD optou por convidar quer representantes da Assembleia Municipal, quer representantes do PSD na Câmara Municipal para estarem presentes neste processo negocial. Processo negocial que foi iniciado pela CDU. Portanto, a primeira nota de esclarecimento e também de elogio à Comissão Política do PSD por abrir este debate, que não precisava de o fazer, na minha ótica, a todos os órgãos municipais, porque na verdade é aí que vai ser decidido. Mas alguém tem que tomar decisões. E, de acordo com os estatutos do PSD, a decisão política, da política autárquica, cabe à Comissão Política do PSD. Mas optou por ouvir, aceitar propostas, quer da Assembleia Municipal, quer da bancada do PSD na Assembleia Municipal, quer da bancada dos vereadores do PSD na Câmara Municipal. Mas, no meio deste processo, anda a tentar ser passada uma imagem de que o PSD é que tem a obrigação de aprovar ou de fazer passar este orçamento municipal. Vamos ser claros. O PSD tem a mesma obrigação que teve no último, no penúltimo orçamento. E nas últimas, quer no ano anterior, quer 2 anos antes, temáticas acerca da política fiscal. Tem a obrigação de ser fiel a ele mesmo e de ser coerente com aquilo que for a situação no momento. Ou seja, para nos entendermos bem, há alguém que tem ou que pretende ter um orçamento seu aprovado. Chama-se Câmara Municipal. Há alguém que nos últimos 2 anos, a troco, a expressão é dura, mas é o que eu entendo, a troco de pratos de lentilhas, que tem procurado viabilizar isso. Esses orçamentos da CDU chamam-se Partido Socialista. Se um é o pai do orçamento, outro é a mãe. Portanto, estão os dois de braço dado nesse orçamento. Seja por omissão, seja por ação. Um por ação, outro por omissão ou por vontade de omitir. E, portanto, estes são os responsáveis e estes são os que têm a obrigação de fazer passar o próximo orçamento. O PSD tem a obrigação de fazer aquilo que tem feito. Apresentar as propostas que julga melhores para os municípios e para o município, respeitando não só a sua história no Conselho, como a sua história de partido. E é isso que o PSD vai fazer e que tem feito. Portanto, não vale a pena tentar pressionar, dizer que o PSD agora é que é o responsável. Os responsáveis são estes. Os pais das crianças são estes. E daquele que está na barriga, também à partida, são estes os responsáveis. Assim o entendam ambos que devem ser. O PSD não tem obrigação nenhuma, a não ser, se o entender, a sua obrigação moral de aprovar um orçamento. O PSD tem a obrigação de ser aquilo que tem sido, responsável consigo mesmo e de ser a oposição que diz a verdade e a oposição que se preocupa com as pessoas. Que não se preocupa com este ou aquele titular de cargos públicos. Que não se preocupa com ou com esta ou aquela instituição, com isto ou aquilo. Não, que se preocupa com todos. É isto que o PSD tem que ser. O PSD não tem que ser aquele que está preocupado com alimentar as juntas. Com todo o respeito a todas as juntas de freguesia, mas não tem que ser aquele preocupado. Quem tem que se preocupar com as juntas de freguesia, em última análise, são os presidentes de junta. Isso é legítimo. Porque fazem um ótimo trabalho. Aliás, em Loures fazem um trabalho, muitas vezes, bem melhor do que a Câmara Municipal. Há N juntas de freguesia deste município que são bem melhores do que a Câmara Municipal. Em gestão, em clareza, em transparência, em não sei quantas coisas. Pela do PSD nós falamos à vontade. Temos um presidente de junta intocável no que diz respeito a tudo isso. Nelson Batista. E, portanto, vamos ser claros quanto a isto. A responsabilidade é destes. Não vale a pena tentarem pôr pressão nem acima da Assembleia Municipal com telefonemas, nem acima dos vereadores, nem acima de quem quer que seja no PSD dizer vejam lá, preocupa-se. Não vale a pena. As negociações deste orçamento vão ser aquilo que a CDU quiser que elas sejam. São estes os responsáveis, com
como disse, responsabilidade repartida de outros. E é isto. Não vamos mais longe que isto. Isto é o que, sinceramente, nós devemos esclarecer. E estes esclarecimentos são não só para quem tem feito estes números, assim, para que saiba que não somos pressionáveis, que lidamos bem com a pressão, como também para aqueles que estão em casa a ouvir-nos e que saibam que existe pelo menos alguém neste município que defende sem vender e que não vende aquilo que são os interesses. E estes que defendem são os mesmos que nunca abdicaram, por exemplo, de um IMI para as famílias. São aqueles que nunca abdicaram de N medidas sociais. São aqueles que estiveram na gênese daquilo que a CDU agora vem encher a boca para falar e meter em cartazes, que é a adaptação ao meio aquático. Foram aqueles que defenderam que queriam uma adaptação ao meio aquático para toda a gente, ou mais abrangente pelo menos do que aquela que é agora. Estes são aqueles que têm defendido os municípios. E, portanto, isto é para esclarecer todos. No PSD, nomeadamente na Assembleia Municipal, não vai mudar. É aquilo que foi. O que não significa que o voto do PSD esteja já decidido, porque ainda há um processo negocial em curso. Agora, o PSD tem que respeitar estes princípios e estes valores. Se vai abster, se vai aprovar, se vai chumbar. Ouçam todos. Façam essa pergunta à CDU. Até onde é que está disposta a ir? Faça a proposta ao PS. Até onde mais é que estão dispostos a ir, fazendo de conta que não são pais de um orçamento que também têm a vossa paternidade? Estas perguntas têm que ser feitas a essas pessoas. Não é nós, porque o PSD está à vontade. Existem medidas nos orçamentos municipais, nomeadamente no último, que têm a mão do PSD. O PSD não esconde. Mas não é a todo o custo e não é a todo o preço. E, portanto, isto, para terminar, eram os esclarecimentos que nós queríamos fazer à população. Porque é importante para nós que isto seja esclarecido. À população, aos decisores políticos, a todos. Nós achamos o que achamos. Falamos disso com toda a hombridade. Não precisamos de lições de história de ninguém. Não precisamos de supostos pivôs do canal de história. Não precisamos de lições de moral de ninguém. E sim, podemos dar muitas, mas normalmente evitamos. Agora, esses esclarecimentos ficam dados e, se quiserem, esta é parte da nossa cartilha. Se é uma palavra que gostam ou que se gosta para depreciar coisas combinadas e previamente definidas, isto é o que o PSD, na Assembleia Municipal, gostava de explicar a todos. Porque temos a noção que muitas vezes estas temáticas passam na Assembleia Municipal, mas não chegam às pessoas. E, portanto, é isto que nós gostávamos de explicar a todos. Obrigado, um resto do bom dia, boa tarde ou boa noite para consoante seja, e agradecendo também, e mesmo para terminar, na pessoa do António Tavares, aquilo que tem sido um trabalho de excelência no município para que a comunicação social faça aquilo que deve mesmo fazer, que é informar. E mesmo quando outros queriam calar ou queriam silenciar, temos que dar esta nota, o António Tavares sempre ouviu todos. E, portanto, a nossa última nota tem que ser de agradecimento a este grande profissional que hoje não vem, mas que está ali do outro lado, aqui mesmo à minha frente, esse grande profissional, e com o agradecimento do PSD, mas também enquanto pessoa, assim, pelo trabalho que tem feito. Obrigado, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos.